Excelentíssimo ministro relator e presidente, Dr. Luiz Roberto Barroso, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra, ilustre representante do Ministério Público. O tema trazido à apreciação de Vossas Excelências se refere ao tema 536, referente à não incidência de PIS, COFINS e CSLL sobre o ato cooperativo. Essa controvérsia nasce em relação ao PIS e COFINS a partir da medida provisória 1858, que revogou uma isenção até então existente tanto no FINS social quanto na COFINS da Lei Complementar 7091, como aspectos específicos de tributação do PIS na Lei Complementar 770, nenhum deles que nunca pretenderam atingir especificamente o ato cooperativo, mesmo porque ato cooperativo não é receita, nem renda, nem faturamento, nem riqueza da própria sociedade cooperativa. Portanto, a tese posta à apreciação de Vossas Excelências é de fácil percepção. Ato cooperativo não representa receita nem lucro da cooperativa. Portanto, não representando receita nem lucro, nenhum dos tributos que tem essa materialidade como hipótese de incidência vai incidir na prática do ato cooperativo. Está-se, portanto, diante de uma não incidência clássica, de uma atipicidade tributária clássica. E o que é ato cooperativo? O primeiro ponto a destacar é em que muitas das lides onde se está discutindo esse tema, não há conflito em torno do conceito de ato. Se discutiu especificamente a revogação da pseudo-isenção, que na verdade não era isenção, era uma não incidência didática, né, travestida de isenção, e especificamente se discutiu essa não incidência sem abrir debate sobre a amplitude, densidade e extensão de ato cooperativo, o que deve ser analisado caso concreto, em cada caso concreto, por cada órgão judicante. Mas na prática, ato cooperativo, Excelências, na leitura do artigo 79 da Lei 5764 de 1971 e seu parágrafo único, ambos petrificados na leitura do artigo 146 da Constituição por força do artigo 110 do Código Tributário Nacional, nada mais é do que uma atuação da cooperativa sem fins lucrativos em prol do seu corpo social, para que capte a ele oportunidades para que esse próprio corpo social possa atuar e receber o produto decorrente dessa atuação. Portanto, a cooperativa presta serviço para que o seu cooperado venda o seu serviço ou venda o seu bem no mercado. Esse bem e esse serviço pertencem ao cooperado e não à cooperativa. A cooperativa recebe o produto dessa prestação de serviço ou venda de bem do próprio cooperado e a ele repassa. O que não pode acontecer é considerar como receita da cooperativa algo que não lhe pertence, porque no ato cooperativo, a cooperativa está recebendo recurso específico do cooperado decorrente de uma prestação de serviço que o cooperado fez ou de um produto que o cooperado vendeu. Cooperativa não compra produto para vender, não compra serviço para revender. Cooperativa presta serviço para o cooperado sem fins lucrativos para que esses agentes possam atuar naquele mercado e receber por intermédio dela. Portanto, ela não paga o tributo por uma razão muito simples. Quem é contribuinte na prática do ato cooperativo, quando possível, é o próprio cooperado. O que não pode acontecer é, ao tributar o ato cooperativo, um único serviço ou uma única mercadoria, um leite, a soja, o milho, o arroz ou o café, ter que pagar tributo duas vezes, uma na cooperativa e outra no próprio cooperado. Seria, Excelências, com perdão da palavra, o debacle do cooperativismo brasileiro a partir do momento que ninguém se cooperativaria. Se cooperativar significaria pagar duas vezes tributo, quando se ele fosse sozinho no mercado, ele pagaria uma única vez. Essa é a grande relevância jurídica e econômica desse debate e cujo contexto, amplitude e densidade do ato cooperativo fica dependendo da análise de cada cooperativa específica, o seu objeto e o ramo que ela atua. Se estamos falando de cooperativa de compra em comum, se estamos falando de cooperativa de venda em comum, como é o caso das agropecuárias, o ramo trabalho, ou se estamos falando das cooperativas de crédito, que viabilizam interna corporis o acesso dos seus cooperados ao sistema financeiro. A grande questão a discutir, portanto, Excelências, é que muitas das vezes o conceito de ato cooperativo não é conflituoso, porque nesse caso específico dos autos, quando a medida provisória 1858 revogou aquela pseudo-isenção, que na verdade se trata de uma não incidência, as sociedades cooperativas foram a juízo não discutir amplitude de ato cooperativo, foram simplesmente discutir, você não pode revogar a isenção, porque de isenção não se trata de uma hipótese de não incidência. Muitos dos processos não se discute tamanho de ato cooperativo, e quando existir esse debate, que ele seja feito nas vias próprias, respeitando, Excelências, os normativos e as posições que o fisco já tem em relação à amplitude desse ato. A título de exemplo, só para trazer para Vossas Excelências a densidade desse debate e a maturidade dele na relação cooperativas e fisco, veja-se o ato declaratório interpretativo número 6 de 2007,
onde a Secretaria da Receita Federal diz o seguinte: as importâncias decorrentes da prestação a terceiros de serviços oferecidos por cooperativa, as quais resultem de esforço comum dos cooperados, não se sujeitam ao IRPJ. Portanto, excelências, seria possível ter um ato cooperativo para imposto de renda e outro ato cooperativo para PIS e COFINS? A OCB entende que não. Ato cooperativo é um só, o núcleo dele é um só, a base normativa dele é uma só e, como tal, há de atingir todos os tributos de maneira uniforme no sentido de viabilizar a sobrevivência desse modelo. O próprio contencioso administrativo de anos, de décadas, vem ao longo do tempo conceituando o ato cooperativo e reconhecendo a sua prática em diversas situações. Todos esses exemplos, excelências, estão alocados no memorial, esses e tantos outros. Cooperativa de prestação de serviço, cooperativa de trabalho. O valor recebido pelas cooperativas de trabalho por serviços prestados por seus associados a outra pessoa que não associada é ato cooperativo, desde que o serviço seja da mesma atividade econômica da cooperativa, não sendo, portanto, tributável em relação ao imposto de renda. Conquanto não bastasse isso, própria resposta a consultas fiscais ao longo de todos esses anos. Excelências, resposta DIGIT 51, decisão 144, cooperativa de reciclagem de lixo. Tanto na oferta de serviços de coleta prestado por associados, quanto na venda de resíduos provenientes do lixo por eles reciclado, lixo este que teria passado a ser de propriedade dos associados quando da coleta, a cooperativa age como prestadora de serviço aos associados, ofertando os serviços deles e depois vendendo os produtos, e atende sobre esse aspecto as condições para não incidência do IRPJ sobre o resultado dessas atividades. Essas decisões, sejam os normativos, sejam decisões do CARF e / Conselho de Contribuintes, sejam respostas a consultas e tantas outras estão colacionadas no memorial. Aliás, previdenciariamente, excelências, olha o que diz a então vigente Instrução Normativa 971. Diz ela em seu artigo 181, considera-se, para fins dessa instrução normativa, cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais e que, na qualidade de associados, prestam a serviços a terceiros por seu intermédio. O que você está dizendo aqui? A legislação previdenciária, tal qual a legislação do imposto de renda, reconhece que a cooperativa capta serviço para o cooperado, esse cooperado presta serviço para terceiro, a cooperativa simplesmente viabiliza essa operação. O recurso que a cooperativa, portanto, recebe, excelências, decorrente de uma prestação do serviço viabilizado por ela, pelo próprio cooperado, não lhe pertence, não podendo ser tributado pelo imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Aliás, independentemente de toda essa temática em relação à extensão de ato cooperativo, que até certo ponto, do ponto de vista do IR, e inclusive previdenciariamente já está bem desenhada, vem sobrelevar o artigo 146, inciso 3, a linha C, que exige lei complementar para conferir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pela cooperativa. E o que seria esse adequado tratamento tributário, excelências? É notório para o intérprete do direito que o adequar é pretender alocar algo diferente. Adequar é perceber que se está de frente a algo diferente que precisa ser ajustado. É perceber que ato cooperativo, excelências, não é recurso da cooperativa, mas é recurso do cooperado. É perceber ao fim e ao cabo que cooperativa não tem capacidade contributiva na prática do ato cooperativo. É perceber que se tributar ato cooperativo é tributar 2 vezes um mesmo serviço, criando sérios problemas estruturais para a sobrevivência do cooperativismo brasileiro nesse mercado amplamente competitivo. Nesse particular, eu trago à colação a posição do excelentíssimo ministro Barroso por ocasião do julgamento do RS 599-362. Disse Sua Excelência: adequado é sinônimo de conforme, ou seja, correlato às peculiaridades que são próprias à modalidade societária. Significa que o sujeito passivo receberá do direito tributário um tratamento diferente, consentâneo com as suas diferenças. Essencialmente, o que se busca impedir é que o direito tributário venha a punir o associativismo. Associar-se não pode significar ter de pagar mais. E é exatamente isso que se pleiteia. O que se pleiteia é que o recurso que a cooperativa recebe, que pertence ao cooperado, não seja considerado riqueza, não seja considerado renda, lucro, faturamento ou receita bruta da sociedade cooperativa. Atualmente, como vem isso na própria reforma tributária? Um ponto fundamental é isso. O IBS e CBS, criado pelo artigo 156A do texto constitucional, receberam, excelência, e note bem que são 2 tributos que substituem PIS e COFINS, também são tributos sobre consumo, perceberam
reconheceram não só o conceito de ato cooperativo que foi constitucionalizado pelo artigo 56, reconheceram de forma clara, específica e direta a não incidência tributária, reconheceram o direito de crédito das cooperativas, mesmo tendo essa não incidência reconhecida na sua cadeia econômica. E mais do que isso, reconheceram que essa não incidência se atrela e se junge de forma muito permanente à competitividade do cooperativismo. Caso contrário, essas sociedades não sobrevivem no mercado competitivo, na possibilidade de alocação e de inclusão econômica do seu corpo social. E a jurisprudência? Como anda a jurisprudência ao longo desses anos? Nesse particular, é importante trazer a colação, a apreciação de Vossas Excelências, 2 julgados, ambos da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, um em 2004, outro em 2016. No julgado de 2004, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra, vou pedir vênias para fazer a leitura de um pequeno excerto do acórdão de lavra do excelentíssimo ministro Luiz Fux, então componente do Egresso Superior Tribunal de Justiça e hoje honrando essa Suprema Corte. De Sua Excelência: 8. A doutrina, por seu turno, é uníssona em assentar que, pelas suas características e peculiaridades, principalmente seu papel de representante dos associados, os valores que ingressam, como os decorrentes da conversão de produto, bens ou serviços dos associados em dinheiro ou crédito, na alienação em comum, ou os recursos associados a serem convertidos em bens ou serviços nas de consumo, ou, nesse último caso, a reconvenção em moeda após o fornecimento feito ao associado, não devem ser havidos como receita da cooperativa. Posteriormente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, anos depois, veio entender, num recurso repetitivo, que não incide a contribuição destinada ao PIS e COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas sociedades cooperativas. Portanto, Excelências, o que se discute no presente processo é simplesmente a não incidência tributária sobre o ato cooperativo, e esse ato cooperativo nada mais é do que a cooperativa viabilizar que o cooperado atue e receba algo decorrente dessa atuação. O ponto fundamental é o seguinte: qual é a posição do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria? O Supremo Tribunal Federal não analisou em definitivo essa matéria, tanto é que o tema 536 está posto em pauta e é aguardado com muita ansiedade pelo cooperativismo brasileiro, mas esse tema teve início nos temas 177 e 323, essa análise. E naquela oportunidade o Supremo entendeu por dar um efeito minimalista àquele tema, disse que a análise do conceito e efeito em relação ao ato cooperativo seria objeto de análise no tema 536, e ficou um alerta muito claro de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que presidia aquela sessão. Disse Sua Excelência naquela sentada, entre aspas: nós temos que proteger as cooperativas, até porque essa é uma determinação constitucional. Então, à medida que avançamos um pouco nos enunciados, podemos atingir os atos propriamente cooperativos, o que não é absolutamente o desejo dessa Corte no que ficou demonstrado. Portanto, Excelências, é esse o momento que se está discutindo de forma ampla e geral o que é ato cooperativo, o efeito da prática do ato cooperativo e a incidência ou não do PIS, COFINS e CSL sobre o ato cooperativo. Paralelamente, a evolução da legislação também acompanhou esse debate, e o fisco percebeu que tributar ato cooperativo ao longo do tempo seria aniquilar o cooperativismo brasileiro. Eu trago a colação a Vossas Excelências até para dizer que CSL já não é mais um problema, mesmo porque seria uma contradição em termos de dizer que uma entidade sem fins lucrativos deveria pagar a contribuição social sobre o lucro. A Lei 10.865 já disse que não mais incide CSLL sobre o ato cooperativo desde 2004. E mesmo antes dela, uma súmula do CARF, a súmula 83, já reiterava essa posição. Alguns ramos cooperativistas, Excelências, separadamente, ao longo do tempo, vieram tendo sido reconhecida a não incidência sobre o ato cooperativo em relação a eles. O agro teve essa não incidência reconhecida parcialmente pelo artigo 15 da medida provisória 2158, a eletrificação rural pelo artigo 17 da Lei 10.684, o crédito às cooperativas de transporte de carga pelo artigo 46 da Lei 11.051 e 11.196, as cooperativas de radiotáxis e atividades culturais através da 11.051, da 12.649 e da 12.973. Portanto, todas essas legislações vieram reconhecer para esses ramos cooperativistas que não incide PIS e COFINS sobre ato cooperativo, mas restou o cooperativismo de trabalho puro, restou o cooperativismo de consumo, que precisa da proteção dessa Corte para sobreviver. Isto posto, Excelências, no ano escolhido pela Organização das Nações Unidas como Ano Internacional do Cooperativismo, no julgamento que talvez seja o julgamento mais importante da história do cooperativismo junto a essa Suprema Corte, a Organização das Cooperativas Brasileiras
órgão representativo do cooperativismo e consultivo do governo nos termos do artigo 105 da Lei 5764, e que representa 25 milhões de cooperados, 4.300 cooperativas e 570 mil empregos diretos, reitero a vossas excelências. Ato cooperativo não é, nunca foi e não será renda, lucro, receita ou faturamento da cooperativa. Razão pela qual todos os tributos incidentes sobre essas materialidades não incidem sobre o ato cooperativo por uma atipicidade, uma não incidência clássica. O ato cooperativo, a extensão desse ato cooperativo já existe e já está bem desenhada, e que, se quando conflituosa, seja feita nos foros competentes, respeitados os normativos e as peculiaridades de cada um dos ramos, e que, no caso concreto, que é uma cooperativa de trabalho, que se reconheça que simplesmente o recurso que a cooperativa recebe decorrente de um serviço prestado pelo seu cooperado e que será a ele repassado e será a ele entregue, é o ato cooperativo. O recebimento desse recurso de cooperado pela cooperativa não pode ser considerado renda ou receita da cooperativa, sob pena de se tributar essa riqueza duas vezes. Essa a posição marcante da OCB nesse debate, e que, caso contrário, seria, sem exagero, ao se tributar o ato cooperativo duas vezes, afetando esse notável modelo de acesso econômico e de inclusão social de milhares de brasileiros, inviabilizar a cooperação, exatamente aquilo que o artigo 146, inciso 3C da Constituição Federal buscou evitar. Muito obrigado, excelências.